pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luciana Angarten, artesã, e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse porta-fraldas. Uma peça simples, compacta, mas ideal para levar na bolsa, porque acomoda direitinho o lencinho umedecido para a mamãe, um bolsinho aqui para colocar a pomadinha ou o que a mamãe precisar, e tem aqui também um bolsinho para colocar fraldas. Tá bom? É uma peça bem rápida, simples de fazer, e eu vou passar para vocês as medidas que nós vamos precisar. Então vamos lá. Nós vamos precisar de um corte na medida de 45 por 22, num tecido principal de fora, assim, na manta e no tecido do forro. 3 vezes, tá? 45 por 22. Eu ainda não refilei aqui, eu só fiz um quilt reto, uma tela C, porque eu gosto muito dessa técnica. Eu acho ela rápida e fácil para fazer e dá um efeito todo especial para a peça. Esse matelha C eu fiz de 5 em 5 centímetros, tá? Já expliquei num outro vídeo, não tem segredo, mas vou explicar novamente. O tecido principal, nós vamos marcar, pegar a régua de corte e nós vamos posicionar numa pontinha de lá com a pontinha inversa do lado de cá. Vamos alinhar a régua e passar com a linha uma marcação com o lápis, tá bom? E vamos colocar a marca de 5 centímetros da régua em cima daquela marcação que fizemos e vamos fazer outra. E assim por diante. Do outro lado, a mesma coisa. Colocamos aqui no pontinho de baixo, com o pontinho de cima, no cantinho. Alinhamos aqui a régua e passamos o lápis. E depois vamos fazendo isso até completar o tecido. Eu sempre gosto de cortar a manta um pouquinho maior. Eu já falei isso, é uma mania minha, mas eu gosto de fazer dessa forma. Então, depois agora eu só vou refilar com a tesoura e essa peça, a parte de fora, que seria essa daqui, já tá pronta. Então eu vou reservar. Para a parte interna do nosso porta-fraldas, nós vamos precisar, para o bolso do porta-lenço, cortar 3 vezes, uma vez num tecido principal, que seria esse tecido aqui de fora, a medida de 22 por 18, tá? Então, 22 por 18. Uma vez no tecido que vai por dentro, se você quiser fazer o mesmo tecido, nesse caso aqui eu coloquei o mesmo xadrez, tá? Então, só seria para cortar 2 vezes a medida de 22 por 18 num tecido para usar na parte interna e outro na externa. E mais uma vez na manta, tá? Estou usando a manta R1. Então, ó, 3 vezes a medida de 22 por 18. 2 vezes no tecido e uma vez na manta. Para o bolso do lencinho. Para esse bolso aqui, ó, que nós vamos colocar uma pomadinha ou o que a mamãe precisar, nós vamos precisar a medida de 22 por 15 num tecido que vamos usar na frente, mais a medida de 22 por 17 num segundo tecido, caso não seja o mesmo, tá? Neste trabalho, eu usei o mesmo tecido. Então, é só cortar a medida total, que seria 30 por 22, tá? Mas como eu resolvi usar 2 tecidos nesse daqui, então eu vou cortar uma vez no tecido estampado 22 por 15 e uma vez no poá 22 por 17, tá? E vamos usar também, nesse caso, eu tô usando a entretela, tá? Para dar uma estruturada no bolso, para ele não ficar mole, tá? Então, eu vou usar a medida de 21 por 15 de entretela. Para esse bolso aqui, onde vamos colocar as fraldinhas,
eu estou usando um tecido só, tá? No caso, o estampado, eu vou usar ele frente e verso, então eu corto ele inteiro. Não preciso estar cortando em 2 vezes para unir depois. Então, eu corto uma peça inteira a medida de 22, que é a largura do nosso porta-fraldas, 22 por 33, tá? Por 33. Corto uma vez na entretela para estruturar o nosso bolso, a medida de 21 por 16,5. Vou dar uma dica bem bacana para vocês agilizarem o trabalho de vocês. Como fazer o molde certinho da abertura do porta-lencinho umedecido. Para fazer esse molde, gente, é muito simples, não tem segredo nenhum. Nós vamos pegar uma folha de papel sulfite, posicionar em cima da tampa e vamos riscar assim, ó, dessa forma. Marcando bem toda a volta, tá? Feito isso, nós vamos transferir esse molde. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Aqui eu já tenho a marca da volta toda, ó. Exatamente da tampa do lencinho umedecido. Aí, nós vamos recortar certinho essa folha de papel sulfite e vamos passar para o papel cartão. Assim, toda vez que a gente precisar fazer um porta-fraldas com um bolsinho já com abertura do lenço umedecido, fica fácil, fica na mão, tá bom? Dando sequência, já vamos preparar o bolso do nosso porta-fraldas, esse bolso aqui. Então, nós vamos posicionar dessa forma, a manta, o tecido que vai ser por fora, no caso, aqui esse é o xadrez, e nessa peça eu vou usar o estampado, para que fique o acabamento perfeito aqui, gente, o tecido principal, que seria o de fora, ele precisa estar em cima da manta, tá? Então, ó, em cima da manta. E vamos posicionar o outro tecido, que é da parte interna, em cima. Assim, ó, certinho. Vamos pegar a fita métrica e vamos achar o meio certinho dessa forma, ó. Dobra, vinca com a mão mesmo, com a unha, e posiciona aqui, ó. Posiciona em cima, deixa bem certinho. Aqui tá a nossa marcação do meio do tecido. Agora nós vamos marcar 6 centímetros, tá? Que vai ser essa parte aqui, ó. A parte de baixo do nosso porta-lenço. Então, você marca 6 centímetros. Daqui, ó. Pega o nosso molde da tampinha, posiciona em cima. Eu dobrei ele ao meio, gente, para ficar a marca aqui, ó, da metade dele. Então, é só alinhar com a marcação que eu fiz aqui no tecido, ó. E ele fica retinho, ó, exatamente. E vamos passar, e vamos marcar toda a volta. Com o lápis, com aquela caneta invisível, o que vocês tiverem, tá? Faz a marcação em toda a volta. Alfineta. E agora, nós vamos passar uma costura bem em cima dessa marcação que fizemos, tá? Toda a volta. Eu já
Passei com o ferro para deixar as costuras abertas, bem certinha. Então vejam como ficou perfeito o lado de fora, o lado de dentro também. Aí agora nós vamos pegar um viés. Eu optei por fazer com o mesmo tecido que eu vou usar aqui na parte interna. E vamos costurar ele aqui, ó. Posiciona, bem rente ao trabalho. Alfineta, passa uma costura reta aqui e depois desvira, dobra novamente para dentro assim e passa uma costurinha decorativa. Esse viés aqui é esse daqui, tá? Nesse caso eu coloquei uma cianinha para dar um charminho a mais. Esse daqui eu não vou colocar. E o nosso bolsinho ficou assim, já com o viés costurado, com a costura decorativa. Então esse bolsinho que seria esse daqui, vamos reservar. Vamos dar sequência fazendo esse bolso aqui, tá bom? Então lembrando que vou usar 2 tecidos. Esse daqui mede 22 por 15 e o forrinho tem que ser um pouquinho maior, porque eu vou fazer aquela viradinha aqui para ele ficar imitando um viés, tá? Então, ele tem 17 por 22. E nós vamos fazer assim. Posicionar o direito com o direito do forro dessa forma. Vamos alfinetar. Sempre prestando atenção quando vocês for fazer um trabalho com um tecido que tem posicionamento, verificar sempre se a estampa está de pé. Nesse caso, ele não tem posicionamento, porque os flamingos, eles têm uns para cá, outro para lá, então não tem um posicionamento certo. Mas verifiquem sempre, tá, pessoal? Se vocês pegarem um tecido com posicionamento, verifica que vocês estão colocando bem na parte de cima, para depois não ter que desmanchar e fazer de novo. Então, eu vou passar uma costura reta aqui e já volto mostrar para vocês. Passei a costura, unindo a parte da frente com o forro. Ele ficou assim, exatamente assim. Se quisesse parar por aqui, já estaria bem legal, bem bonitinho. Mas eu vou colocar a rendinha, tá, gente? Vou colocar a rendinha aqui e para fazer a costura dela, eu vou passar a costura aqui, mas sem pegar a parte interna, somente a renda com a parte frontal do bolsinho. Eu vou passar a costurinha reta aqui e já volto mostrar para vocês. Bom, dando sequência, eu já costurei a rendinha aqui, ela já tá posicionada certinha. O que eu fiz aqui? Apenas posicionei o tecido de forro da nossa peça principal, que é essa daqui, posicionei ela aqui, já coloquei o nosso bolso para o lencinho umedecido aqui, alfinetei certinho. Aí vou pegar aquele bolso que é só o estampado, da medida de 22 por 17 e vou posicionar aqui na marcação, deixando 2 centímetros do fim desse bolso para começar esse, tá? Então, ó, tem um espaço de 2 centímetros aqui. Então, eu posiciono bem certinho, bem na marcação, que é, pra mim, é essa linha aqui. E vou pegar esse outro bolso que eu coloquei a rendinha e vou posicionar em cima. Feito isso, eu vou pegar a renda. Vou ver quanto que eu vou usar aqui. Vou cortar. Eu gosto sempre de cortar um pouquinho a mais, para ter uma margem maior de segurança, para poder trabalhar. E depois eu só corto o excesso. Limpo a peça, onde tiver fio, deixo tudo bem limpinho, bem bonitinho. Posiciono aqui, ó, bem certinho. Alfineto. E passo uma costura aqui,
Só que dessa vez eu vou passar uma aqui em cima e outra aqui embaixo, tá? Então serão 2 costurinhas para prender essa rendinha bem certinha, tá? E vai ficar assim. Eu vou passar a costurinha e já volto para mostrar para vocês. Já passei uma costura de segurança em toda a volta para fixar os bolsos. Então essa etapa já tá pronta. Voltando à peça principal, a parte da frente, a que vai ficar pro lado de fora da peça, nós vamos medir 12 centímetros de baixo para cima, pregar um botão, achar o meio e pegar 10 centímetros do nosso elástico roliço e fixar ele aqui. Vou fazer um cantinho arredondado aqui só para dar um charminho. Se quiser deixar assim, pode também, tá? Eu vou usar a latinha mesmo e fazer uma marcação aqui, ó, só para arredondar esse cantinho, para ficar mais bonitinho. E o que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar o lado direito do forro com o direito do trabalho. Assim, ó, dessa forma, tá? Só que eu vou passar uma costura pelo lado da manta, tá, gente? Sempre pelo lado da manta. Assim não corre o risco do tecido de baixo correr. Então, eu vou passar uma costura reta em toda a volta, escolhendo um espacinho onde eu vou desvirar a peça. Sempre eu gosto, depois que passa o início do bolsinho aqui, ó. Então, eu vou fazer um retrocesso aqui e vou dar a volta toda e faço outro retrocesso aqui. Eu deixo um espacinho assim, ó. Não precisa, no olho mesmo, tá, gente? Não precisa medir. Deixa um espacinho assim para poder desvirar a peça depois e a gente fazer o acabamento com um pontinho invisível. Aqui tá a peça finalizada. Eu fechei a abertura que nós desviramos a peça com pontinhos invisíveis. Passei com o ferro toda a peça para deixar ela bem alinhadinha, bem certinha. Para finalizar, eu fiz a costura decorativa em toda a volta. Isso daqui é opcional, se vocês não quiserem fazer, não precisa. Eu fiz porque eu gosto. É uma dica a mais para embelezar um pouquinho mais a peça. Já coloquei o lencinho umedecido aqui, as fraldinhas. Aqui tem mais esse bolso, né, para a mamãe colocar a pomada ou o que ela desejar. E a peça ficou assim. É uma peça compacta. Cabe na bolsa da mamãe ou na bolsa do bebê, para levar quando sair para ir para um passeio, um restaurante, pediatra, onde ela desejar. Para dar de presente, gente, é uma ótima opção para presentear as mamães grávidas, as amigas. E pode ser feito com várias opções de tecido, fica a escolha da cliente ou do bom gosto e a criatividade da artesã. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e não esqueçam de ativar o sininho. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube manda uma notificação para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.